Oi, gente, eu sou a professora Ellen Cordeiro, sou professora de Fisiologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E dando continuidade aos estudos de sistema endócrino, nós vamos falar um pouco sobre as glândulas adrenais, ou suprarrenais. Então, as adrenais ou suprarrenais são as glândulas que ficam logo acima dos rins. Se assemelham muito com uma capa de gordura. E elas se subdividem nas porções cortical e medular. A porção cortical é uma porção vital, visto que ela produz hormônios extremamente importantes para a sobrevivência de qualquer organismo. E em relação à proporção dessa suprarrenal ou dessa adrenal, elas correspondem a 80 a 90% da glândula, sendo, graças a Deus, regenerativo. Enquanto que a porção medular, ela corresponde a apenas 10 a 20% da glândula, não sendo de crucial importância para a sobrevivência, visto que essa porção é uma porção formada por células nervosas, componentes do sistema nervoso autônomo, e, portanto, existe correspondendo apenas a uma pequena proporção do todo desse sistema nervoso autônomo, que tem um diferencial, né, de liberar esses componentes, esses mensageiros químicos para a corrente sanguínea, tendo por isso ação endócrina e não nervosa, como o restante do sistema nervoso autônomo. E por isso a gente estuda a medula adrenal lá aqui no sistema endócrino, né? Então não é regenerativa, porque se trata de células nervosas com função neurosecretora, mas também não é crucial para a vida, para a sobrevivência, porque nós temos o restante desse sistema nervoso autônomo atuando no nosso organismo. Já a porção cortical, como eu falei, não, ela é crucial para a sobrevivência, visto que essas células secretoras, né, elas vão ser exclusivas dessa região, e elas são responsáveis pela secreção de diversos hormônios que são essenciais para a sobrevivência, como a gente vai ver a partir de agora. Então, as camadas dessa suprarrenal adrenal, então, as duas grandes camadas são a cortical e a medular, como a gente já falou, e aí a cortical, ela se subdivide em três zonas. A zona glomerulosa, que é responsável pela síntese dos mineralocorticoides, aí destaca a aldosterona, ela é a segunda maior porção, né, a segunda maior zona, corresponde a cerca de 25% desse córtex da adrenal. A zona fasciculada, que fica logo abaixo dela, é responsável pela produção dos glicocorticoides e corresponde à maior porção do córtex adrenal. 60% do córtex adrenal é constituído pela zona fasciculada, e a zona reticulosa corresponde a 15% dessa glândula e é responsável por pequena proporção, pequena quantidade, né, pequena produção de esteroides gonadais. Então, progesterona, estrógeno, testosterona, né, são produzidos em pequenas quantidades nessa região. Além disso, abaixo do córtex adrenal, nós temos a medula da adrenal, né, como a gente já falou, que é uma porção nervosa, que corresponde a uma parte lá do sistema nervoso autônomo, produzindo adrenalina e noradrenalina. E aí, como que essa glândula única pode produzir tantos hormônios diferentes, né? Então, veja que são tipos celulares diferentes, com um aporte enzimático diferente, conseguindo produzir todos esses hormônios. Inclusive, né, todos os hormônios do córtex adrenal, os mineralocorticoides, os esteroides gonadais e os glicocorticoides são hormônios esteroides. O substrato lá que foi utilizado para a produção desses hormônios é o mesmo. O que diferencia, o que faz com que esse colesterol, ele se transforme em um tipo de hormônio ou outro, é a cascata enzimática presente nessa célula. Então, tipo celular diferente, com a cascata enzimática diferenciada, vai permitir a síntese desses hormônios, desses diferentes grupos hormonais. Dentre esses hormônios
que nós falamos, nós temos hormônios que fazem parte do circuito dependente do eixo hipotalâmico hipofisário e nós temos hormônios que não dependem desse eixo hipotalâmico hipofisário. Então, nós temos dois circuitos que são dependentes, que são o da zona fasciculada e da zona reticulosa, e nós temos o independente, que é a zona glomerulosa. O da zona reticulosa, que é o da zona glomerulosa. O da zona reticulosa, né, que é a produção dos esteroides gonadais, nós não vamos nós não vamos nem citá-los aqui, visto que nós vamos estudá-los em outro momento lá na parte de sistema reprodutor e é o mesmo princípio. Então, nós vamos enfatizar aqui apenas realmente os hormônios de maior destaque para a adrenal, que é o circuito dos hormônios glicocorticoides e dos mineralocorticoides, além da medula da adrenal, obviamente. Então, vamos lá. Vamos para o circuito dependente do eixo hipotalâmico hipofisário, que é o circuito dos glicocorticoides. Então, nesse circuito, nós vamos ter o hipotálamo produzindo CRH, que é o hormônio liberador de corticotropina, que chega até a adenohipófise, né, até as células que são chamadas de corticotrópicos, ou através do sistema porto-hipotalâmico hipofisário, e aí nessa adenopófise vai ocorrer a produção do ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico, que cai na corrente sanguínea sistêmica e chega até as adrenais lá na zona fasciculada e vai estimular a síntese dos glicocorticoides, que é o destaque, é o cortisol e a corticosterona. O aumento da secreção desse grupo hormonal, né, do cortisol, da corticosterona, por sua vez, eles conseguem, né, esses hormônios chegam lá no tecido hipotalâmico, hipofisário, e vai causar o feedback negativo. Então, veja que é um circuito fechado, controlado por feedback negativo, onde a gente tem dois hormônios estimuladores, que são o CRH e o CTH, e o grupo hormonal inibidor, que é o dos glicocorticoides. Então, toda vez que aumenta o nível circulante de glicocorticoide, isso vai causar uma inibição lá na secreção do CRH e do ACTH e também na síntese de receptores de CRH na adenopófise. Por que isso acontece? Porque os glicocorticoides aumentados, eles vão agir no metabolismo, na função das células hipotalâmicas e hipofisárias, fazendo com que ocorra a diminuição na síntese desses hormônios, desse hormônio hipotalâmico e desse hormônio hipofisário, que é o CRH e o ACTH, respectivamente, certo? E aí, diminuindo CRH e ACTH, consequentemente, vai diminuir o nível de glicocorticoide, sai o feedback negativo e volta a secreção de CRH, de CTH e, consequentemente, de glicocorticoide. E assim, os níveis adequados de glicocorticoide permanecem na corrente sanguínea. Entretanto, esse circuito ele também sofre uma ação reflexa, ou seja, é um circuito que funciona através de reflexo neuroendócrino também. Então, situações de estresse, elas são captadas, né? Veja que o estresse, ele é percebido por meio do sistema nervoso sensorial. Então, é ver algo estressante, é sentir algo estressante, né? Ouvir algo que vai assustar, que vai estressar. Então, isso vai ativar a via nervosa, vai ser conduzida ao hipotálamo essa informação, que é o nosso centro neuroendócrino, e vai ativar essas células secretoras de CRH e, consequentemente, aumentar a secreção de ACTH e de glicocorticoide. Então, o estresse, né, situações estressantes, são situações que também vão estimular esse circuito, né? Vão se sobrepor a esse feedback negativo. Então, o cortisol, portanto, os glicocorticoides, eles são um produto desse estresse, né? Diferente do que geralmente as pessoas acreditam, que o cortisol é um fator estressante. Não, ele é um produto dessa situação estressante, dessa situação perigosa, para justamente promover alterações metabólicas e vegetativas que são compatíveis à vida naquele momento. Então, como eu já citei, né, os principais glicocorticoides produzidos nas adrenais, na zona fasciculada dessa adrenal, são o cortisol e a corticosterona, especialmente o cortisol, que são hormônios esteroides oriundos do colesterol.
assim como qualquer esteroide, né, que a gente já trabalhou lá, seção da vitamina do calcitriol, que a gente viu que é oriundo da vitamina D, né, de todo o metabolismo da vitamina D. Esses glicocorticoides, por serem hormônios esteroides, também a gente já viu em aula passada que eles não conseguem ser transportados na corrente sanguínea de forma livre, porque eles são gordura, né? São lipídicos. Então, eles precisam de uma proteína transportadora, às quais eles se ligam, né? Por exemplo, uma albumina da vida, ele se liga, ele fica ali encapsulado nessa proteína, fingindo que é solúvel, então ele aumenta essa solubilidade por conta dessa ligação com a proteína, e ele também evita ser degradado por enzimas presentes na própria corrente sanguínea e ao passar no fígado e sofrer essa liberação nos rins. Então, a gente tem essa proteção também do hormônio, inclusive pelo fato dele não ser armazenado, né, por ser um hormônio esteroide, ele não é armazenado na célula que o sintetizou, então ele consegue, dessa forma, minimizar a sua degradação e imitar um armazenamento. Apenas 10% do cortisol sérico, ele é livre, ele fica na forma livre. E é justamente essa fração que vai adentrar a célula-alvo e vai efetivar a ação nessa célula. O ritmo de secreção de ACTH e de cortisol, ele segue um ritmo circadiano, ou seja, a gente tem basicamente um pulso por dia, que é o amanhecer. Até porque o cortisol está envolvido no processo de despertar, né, no processo de vigília, de iniciação da vigília. Então, esse pulso, esse aumento da secreção do cortisol ao amanhecer, para nossa espécie, né, e para outras espécies diurnas, é bem importante para fazer esse processo de despertar e a entrada no estado de vigília. Entretanto, como nós já falamos, esse circuito ele sofre interferência de situações de estresse, né? Então, a gente pode ter essa secreção alterada. E a regulação do circuito, também, como já foi dito, ocorre por retroalimentação negativa. É um circuito fechado, controlado por feedback negativo, né? Então, a gente tem os dois hormônios estimuladores e o grupo hormonal inibidor, que são os glicocorticoides. E como que esses glicocorticoides vão atuar no organismo? Então, os glicocorticoides, eles têm uma amplitude de atuação muito grande. Então, a primeira atuação de destaque deles é estimulando a secreção das catecolaminas. Porque na medula adrenal, essas catecolaminas, né, produzidas pelos feocromócitos, células cromafins, essas células nervosas rudimentares, ela é estimulada tanto pela via nervosa, através de ação dos neurônios, estimulação pelos neurônios pré-ganglionares, né, no sistema nervoso autônomo simpático, que vão fazer sinapse nessa célula cromafim através da acetilcolina, né, uma sinapse colinérgica, envolvendo receptores nicotínicos, como a gente já estudou, como também o próprio cortisol, o próprio glicocorticoide, ele consegue ativar essa célula cromafim e fazer com que ela também sintetize adrenalina e noradrenalina. Então, veja que essa via endócrina conseguiu lá estimular a produção de catecolaminas na medula adrenal. Catecolaminas essas que vão promover todas as alterações vegetativas necessárias para aquela situação de luta e fuga, logicamente associado com o restante do sistema nervoso autônomo simpático. Então, alteração cardíaca, vascular, respiratória. Né? Então, veja quando a gente está numa situação de estresse, de luta, de fuga, a gente tem aumento da frequência cardíaca, a frequência respiratória, pressão sanguínea. Então, todas essas alterações vegetativas, elas são possibilitadas pela catecolamina. Inclusive, as catecolaminas, a gente vai ver mais para frente, elas vão auxiliar o cortisol, os glicocorticoides, no processo de quebra das reservas energéticas, fornecendo substrato energético para ser utilizado pelo organismo nessa situação de estresse, de luta, de fuga. Então, o cortisol, ele, digamos assim, que ele chama, né, os amiguinhos, e os amiguinhos deles são as catecolaminas. Então, para auxiliar eles nesses processos necessários para a manutenção da vida, para a manutenção das atividades necessárias nesse momento de luta, de fuga, de estresse.
Além dessa ação, né, estimuladora sobre as catecolaminas, os glicocorticoides também, eles têm um efeito imunossupressor. E por isso, né, que se tem os glicocorticoides, as versões sintéticas desses glicocorticoides, que são muito utilizadas nos processos inflamatórios, na supressão de imunidade. Por quê? Porque os glicocorticoides, eles diminuem a produção de linfócitos T, de linfócitos B, a atuação também de neutrófilos, macrófagos. Então, ele vai minimizando, né, os eosinófilos, ele vai minimizando a produção e a atuação dessas células. Além de que, porque, pelo fato dele ter um efeito proteolítico, ele acaba que também vai degradar o próprio tecido linfóide, né? O próprio tecido responsável pela produção dessas células e diferenciação dessas células de defesa. Então, diminuindo, assim, a disponibilidade e a funcionalidade das células de defesa e, consequentemente, diminuindo a imunidade. Isso é prejudicial? Não, fisiologicamente não. Isso é muito importante, porque, inclusive, por meio dessa ação imunossupressora, os glicocorticoides evitam doenças autoimunes, né? Entretanto, se houver o excesso, sim, é prejudicial, porque a gente vai ter a diminuição da imunidade, então o organismo ele vai estar aberto a infecções, a agentes patológicos. Também os glicocorticoides têm efeito imunossupressor. Por que isso? Porque eles estabilizam as membranas dos lisossomos, que são organelas citoplasmáticas ricas em enzimas digestíveis, que, quando ocorre uma lesão celular, uma morte celular, se essa membrana lisossômica ela for rompida, a gente tem o extravasamento de enzimas que vão digerir a célula, que vão romper a célula e que vão disponibilizar o conteúdo celular para o meio extracelular, o que não deve ocorrer. E isso vai atrair células de defesa e causar um processo inflamatório. E também pelo fato de que os glicocorticoides, eles bloqueiam lá o ciclo do ácido araquidônico, porque eles evitam a ativação da cascata enzimática necessária para que esse ciclo seja efetivado. Também os glicocorticoides, eles atuam diretamente sobre o metabolismo energético, o metabolismo oxidativo, o metabolismo mineral. Como eu falei, o glicocorticoide ele tem efeito em tudo. Então, no metabolismo intermediário, que é o metabolismo energético, ele interfere no metabolismo de carboidratos, porque ele vai promover o processo de quebra, ele vai favorecer a quebra não só dos carboidratos, como do carboidrato em si, como vai favorecer a quebra do glicogênio, ativando lá as catecolaminas. Então, ele vai promover a quebra de glicogênio. Glicogênio esse que ele favorece a síntese através da quebra de proteínas. Então, quando os glicocorticoides eles estão em um nível elevado, eles começam a quebrar proteínas também, e essa quebra de proteína resulta na liberação de aminoácido, o aminoácido que é usado na gliconeogênese, e que, por sua vez, é quebrado pelas catecolaminas, né, o glicogênio, para liberar a glicose. Então, daí a importância da associação dos glicocorticoides com a catecolamina. Por isso que ele chama lá, né, para ela trabalhar junto com ele. E isso vai resultar numa hiperglicemia. Então, se a gente tem um excesso de glicocorticoide circulante, muito facilmente essa pessoa vai ter uma hiperglicemia. E aí, se eu faço a dosagem dessa glicose e ela está alta, muitas vezes esse profissional ele vai associar com diabetes ou com uma pré-diabetes. Entretanto, o problema é o glicocorticoide. Então, tem que ter cuidado com isso, né? Então, o glicocorticoide, ele pode, sim, levar ao quadro de hiperglicemia por conta dessa quebra que ele promove junto com as catecolaminas das reservas energéticas. E ele tem um efeito antissulínico, porque, inclusive, ele vai prejudicar a ação da insulina nas células-alvo, né, nos seus receptores. No metabolismo proteico, ele leva um equilíbrio nitrogenado negativo, porque, como eu já falei, ele quebra as proteínas. Então, ele quebra essas proteínas, ele libera como aminoácido na corrente sanguínea para ser utilizado pelo fígado no processo de neoglicogênese, para originar glicogênio,
e daí, né, de fonte que não é carboidrato, e daí doar posteriormente a quebra desse glicogênio, glicose para a corrente sanguínea, causando a hiperglicemia que a gente acabou de falar. Também esse glicocorticoide atuando na quebra de proteína, ele acaba prejudicando outras coisas. Por quê? Se a gente pensar nos nossos ossos, nós temos uma matriz orgânica e nós temos uma matriz inorgânica. A matriz orgânica, ela funciona como uma área de deposição da matriz inorgânica. Então, como essa matriz orgânica ela é composta, cerca de 95% dela, mais ou menos isso, né, de colágeno, e colágeno é um tipo de proteína, causando o glicocorticoide, a quebra desse colágeno, a gente não tem uma área para depositar a matriz inorgânica, que é o cálcio, o fósforo, né? E aí esse osso, ele começa a ter uma descalcificação. A gente vai ter o processo de osteoporose, né? A perda dessas proteínas levando à perda de cálcio. Então, também é algo que pode se manifestar secundariamente a uma síndrome, né? Lá, uma doença das adrenais, que é o hiperadrenocorticismo, conhecida como doença de Cushing, onde o excesso desses glicocorticoides vai quebrar tanto essa matriz orgânica de colágeno, que vai promover uma descalcificação óssea, uma osteoporose, tá? Além disso, a gente tem a atuação também dos glicocorticoides nos lipídios. Então, a gente vai ter uma estimulação de lipólise, isso é o papel central, assim, dos glicocorticoides, é promover a lipólise, mas aí, em excesso, a gente percebe não só a lipólise, a gente começa a perceber a lipogênese, porque a lipólise ela vai se dar mais na periferia do corpo, e a lipogênese, né? Quando é um quadro patológico, a gente começa a perceber ela ocorrendo no tronco. Então, a pessoa fica com as extremidades finas e o tronco aumentado, como a gente vai ver nas imagens mais para frente. Também a gente tem interferência no metabolismo mineral, não só no metabolismo intermediário, né, no metabolismo energético, no metabolismo mineral também. Então, o cálcio a gente já percebe que tem essa alteração por conta da questão óssea, mas também a gente tem uma ação dos glicocorticoides muito semelhante à dos mineralocorticoides, só que de forma menos efetiva. Por quê? Porque também os glicocorticoides eles promovem a reabsorção de sódio e a excreção do potássio na via renal. Isso porque ele interfere nas bombas de sódio e potássio e também nos canais de sódio e potássio, assim como os mineralocorticoides vão fazer, e a gente vai discutir mais para frente. Também no metabolismo do cálcio, né? Por quê? Porque além dele interferir lá na deposição do cálcio do fósforo, fazendo com que esse cálcio ele permaneça na corrente sanguínea, não consiga se depositar no osso, ele vai diminuir a absorção do cálcio, então ele prejudicou a deposição do cálcio no osso, e ele ainda vai prejudicar a absorção do cálcio no trato gastrointestinal, que é a reposição do cálcio, né, uma renovação do cálcio no organismo, e ele aumenta a excreção de cálcio na urina. Até porque, como não está depositando no osso, o excesso vai para a urina. Então, ele aumenta a excreção do cálcio, né, interferindo lá nos canais iônicos, nos canais de cálcio em bomba, e aí aumenta a excreção do cálcio nos rins. E isso prejudica ainda mais o quadro, né, agrava ainda mais aquele quadro iniciado pela não deposição de cálcio e fósforo, em virtude da degradação da matriz orgânica de colágeno. Então, isso pode se manifestar facilmente como uma osteoporose, e que não tem nada a ver, né, com o metabolismo do cálcio e fósforo que a gente estudou, PTH, calcitonina, costriol. Na verdade, isso aí é um prejuízo causado pelos glicocorticoides. Então, veja que um circuito realmente se comunica com vários outros. E também a gente tem interferência no metabolismo da água, porque os glicocorticoides, eles aumentam a excreção da água, até porque, se a gente pensar, né, o solvente ele é arrastado pelo soluto. E a gente vai ter muito soluto para arrastar água nessa urina. Então, a gente vai ter potássio, a gente vai ter
cálcio, a gente vai ter excesso de glicose saindo via urina, então vai restar água. Então, a gente vai ter esse aumento da excreção de água. Quanto aos mineralocorticoides, por sua vez, o destaque é a aldosterona. Também são hormônios do tipo esteroide, oriundos do colesterol, como a gente falou já para os outros. E o que vai determinar a síntese dos mineralocorticoides é o tipo enzimático que está presente, como a gente já falou lá na zona glomerulosa. E aí, lembrando que o mineralocorticoide é um circuito independente do eixo hipotalâmico hipofisal. Aí, mostrando justamente essa zona glomerulosa, que é a primeira porção lá do córtex adrenal, a mais externa, e a segunda maior porção. A aldosterona tem uma meia-vida de 15 a 30 minutos, e ela também é parcialmente ligada a proteínas, porque é um hormônio lipossolúvel, então ele vai se proteger e ele vai, de certa forma, se armazenar e se solubilizar através dessa ligação com a proteína de ligação. Entretanto, é a fração livre, lembrando, né, que vai atuar na célula-alvo. E aí, essa aldosterona, assim como os outros hormônios, vai ser metabolizada no fígado, né? Os hormônios esteroides são fragmentados para tentar se solubilizar, então eles são fragmentados ao máximo e são eliminados via urina, filtração renal. A função da aldosterona é equilibrar os níveis de sódio, de potássio e de água. Então, o que é que vai levar à liberação da aldosterona? O que leva à liberação da aldosterona é a alteração nos níveis fisiológicos de sódio, de potássio e de água. No caso do sódio, para menos, assim como da água, e do potássio para mais. E a atuação dessa aldosterona se dá nos túbulos renais, principalmente, né, para que haja os túbulos e os ductos coletores renais, para que haja uma reabsorção de sódio e de água e uma excreção do potássio, que é o que está em excesso, né, o que vai estimular ele. Mas também a aldosterona ela consegue atuar nas glândulas sudoríparas, nas glândulas salivares e no intestino. Para quê? Nas glândulas sudoríparas e salivares, para aumentar também a reabsorção de água e a reabsorção de sódio, e no intestino para aumentar a absorção de água e a absorção de sódio, em detrimento da de potássio. Como que a aldosterona age, né? E quando que ela age? Então, como eu falei, ela vai agir, o efeito dela, a função dela é reabsorver o sódio, reabsorver a água e excretar potássio. Então, consequentemente, o que vai estimular a liberação da aldosterona é a baixa volemia, a baixa de sódio, né? Que é a hiponatremia, a hipovolemia, a hiponatremia, ou a alta de potássio, que é a hiperpotassemia, ou também chamada hipercalemia. Então, teve esse quadro, isso é a estimulação para a liberação da aldosterona no sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por que no sistema renina, angiotensina, aldosterona? Porque quando esse quadro é percebido pelo organismo, né, quando essa baixa de pressão sanguínea, marcada pela hipovolemia, a hiponatremia ou a hipercalemia é percebido pelo organismo, por receptores presentes nesse organismo, isso vai fazer com que na arteríola aferente renal seja produzido, né, seja ativada a enzima renina, a produção dessa enzima, a ativação dessa enzima renina. E aí essa renina, por sua vez, vai converter o angiotensinogênio produzido no fígado em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 ainda não é a forma bioativa, né? A forma efetiva da angiotensina. E aí, ao circular na corrente sanguínea e chegar principalmente nos vasos sanguíneos pulmonares, onde é mais produzida a enzima ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, a gente tem a conversão dessa angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2, que é a forma mais bioativa, ela vai ocasionar uma regulação direta da volemia. Por quê? Porque ela causa vasoconstricção sistêmica. Contraindo os vasos, ela aumenta a pressão sanguínea, que pela baixa volemia está baixa, pela baixa de sódio está baixa.
Então, ela regula diretamente essa pressão sanguínea. Enquanto que nos rins, ela não afeta o ritmo de filtração glomerular, porque ela não causa vasoconstricção lá. Porque lá nos rins, nas arteríolas renais, ela provoca o contrário, por efeito, por ação das prostaglandinas e de outras substâncias que ela leva a essa produção. Além disso, né, tendo esse papel, ele vai ser conjunto com o ADH, que o ADH, o hormônio antidiurético, ele também causa ou vasopressina, também chamado assim. Ele causa, né, a gente já comentou isso, ele causa a vasoconstricção também, ele leva a manifestação da sensação de sede para repor a água, aumentar a ingestão de água. Então, eles vejam que o sistema renina-angiotensina atua junto com o ADH, que é um hormônio hipotalâmico. Além disso, outra função da angiotensina 2 é agir na zona glomerulosa das adrenais, favorecendo a secreção de aldosterona. E aí, o que a aldosterona vai fazer por sua vez? Ela vai aumentar a reabsorção de água, como a gente já falou, por meio da reabsorção de sódio, porque quando o sódio é reabsorvido, a água é arrastada com ele. Então, a gente tem o aumento da reabsorção de sódio e, com ele, de reabsorção de água. E, por sua vez, o aumento da excreção do potássio. Então, aquele quadro inicial de hiponatremia, de hipovolemia, de hipercalemia, ele é encerrado, porque o sistema renina-angiotensina-aldosterona vai favorecer isso. Como? Alterando a funcionalidade de bombas e de canais. Então, inicialmente, o que a aldosterona vai fazer nesses túbulos e ductos coletores renais é aumentar a atividade na membrana basal das bombas de sódio e potássio, que vão jogar 3 sódios para fora, só que, na verdade, para fora é para dentro, que é para o intestino, para ser reabsorvido do fluido tubular, né, que iria virar urina, ele vem para dentro da célula e vem para o intestino. Então, quando essa bomba age jogando sódio para o intestino e de volta para o sangue, por sua vez, e jogando potássio, né, 2 potássios para dentro da célula, ela está favorecendo, abrindo os canais de sódio, a entrada de mais sódio. Então, ela cria gradiente favorável para a entrada de sódio lá do fluido tubular nessa célula renal, e aí a bomba vem e joga o sódio de volta para o intestino. Então, favorece a absorção do sódio. E com isso, como a gente já falou, arrasta a água junto. Então, reabsorção de sódio e de água. Até então, o que está acontecendo com o potássio é o aprisionamento dele dentro da célula renal. Entretanto, à medida que ele vai se acumulando e que é identificado esse excesso, também os canais de potássio se abrem, né, na membrana apical dessas células, e aí o potássio começa a ser eliminado para o fluido tubular e vai ser liberado na urina. Quando que isso acontece? Quando os níveis de sódio e potássio, eles vão além ou abaixo de 20% a 30%. Então, é um padrão para os dois, diferente do cálcio e do fósforo que a gente tinha falado lá no controle do metabolismo do cálcio e fósforo. Então, teve um desvio de potássio para mais de 20% a 30%, dispara esse mecanismo. Teve um desvio de sódio para menos de 20% a 30% na corrente sanguínea, também dispara esse mecanismo, certo? Do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Contrariamente a isso, né, e a ação do ADH, a gente tem o peptídeo natriurético atrial, que é um hormônio produzido pelo átrio cardíaco. Quando que ele é liberado? Quando que ele é secretado e quando que ele vai atuar? Quando a gente tiver um quadro oposto ao anterior, no sentido do sódio e da água. Então, nesse caso, é quando é identificada uma alta pressão sanguínea, que é marcada pela alta de sódio e pela alta de água. Então, quando a gente tem esse aumento de sódio, esse aumento de água, vem o PNA, ele vai ser liberado para promover um quadro inverso, né? Para diminuir a concentração de sódio, para diminuir o volume de água. E como que ele faz isso, né? O PNA, o princípio da sua atuação é inibir o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, ele vai bloquear a renina e, consequentemente, o resto do percurso, né? Ele vai inibir a produção de angiotensina 2, de aldosterona, e, consequentemente, a reabsorção de sódio, a reabsorção de água, e, por sua vez, a eliminação de potássio. Por outro lado, ele vai promover a natriurese e a diurese, além de causar
uma vasodilatação, e com isso o aumento, a diminuição da pressão sanguínea. Então, se tem muito sódio, se tem muita água, a pressão está alta. Então, ele causa uma vasodilatação, ele causa uma perda de sódio e de água e, consequentemente, uma regulação do volume sanguíneo, tá? E isso é favorecido porque, inicialmente, ele causou uma inibição também do processo do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E agora vamos para a medula da adrenal. Então, na medula da adrenal, essa medula da adrenal ela não é formada por células endócrinas típicas, como a gente já falou. Ela é formada por células neurosecretores, que são as células cromafins ou feocromócitos, certo? Além das células, dos terminais das células ganglionares simpáticas, que fazem sinapse com essas células cromafins ou feocromócitos, que são células nervosas rudimentares. E essas células cromafins, elas têm tipos diferentes. E isso vai permitir com que a gente tenha a produção tanto de adrenalina quanto de noradrenalina, visto que a adrenalina é o resultado de quebra enzimática da noradrenalina. O estímulo da secreção desses hormônios, né, porque na verdade são hormônios, apesar de serem produzidos por células nervosas, porque vão agir via corrente sanguínea. Então, a estimulação para a síntese e secreção desses hormônios, assim como a gente já citou, lá no sistema nervoso autônomo simpático, é por sinapse colinérgica, envolvendo o receptor nicotínico e o neurotransmissor acetilcolina. Além disso, também o cortisol, né, a gente falou agora há pouco isso, ele também consegue estimular a síntese e secreção das catecolaminas para auxiliar ele na sua ação. Então, esses dois fatores são capazes de estimular as células cromafins a sintetizarem adrenalina e noradrenalina, a partir do aminoácido tirosina. Outro fator estimulante da secreção das catecolaminas é a hiperglicemia, né? Isso também acaba por estimular a sua síntese e secreção. Também a adrenalina e noradrenalina é carregada parcialmente ligada a proteínas de ligação, né? Especialmente a albumina. Então, 50% dessa adrenalina, dessa noradrenalina é carregada ligada e 50% livre, apesar de ser um hormônio tipo aminoácido. E a meia-vida delas é por volta de 2 minutos, que é realmente só para fazer as alterações fisiológicas necessárias, então alterações vegetativas, metabólicas necessárias e voltar à normalidade. Como funções fisiológicas dessas catecolaminas, né, eu acabei de dizer, essas alterações vegetativas, as alterações metabólicas. Então, ela altera diretamente o metabolismo intermediário de carboidratos, de lipídios, de proteínas, promovendo a quebra desses substratos energéticos para a liberação de fonte energética, que é a glicose, é mais fácil de ser utilizada. E aí, dentro dessa função metabólica, as catecolaminas elas agem no fígado, promovendo a degradação do glicogênio, que inclusive, né, foi lá produzido pelo processo de neoglicogênese por ação do cortisol. Então, veja que ela vai auxiliar aquele cortisol realmente nessa quebra do glicogênio armazenado no fígado, para liberação como glicose, e aí causando esse quadro de hiperglicemia após a sua atuação. Em relação às gorduras, também ela vai causar a mobilização dessas gorduras, né, a quebra dessas gorduras. E por meio dessas quebras de reservas energéticas, aumentando o metabolismo, aumentando as quebras, o produto disso é o calor. Então, por conta dessa aceleração metabólica promovida por catecolaminas, promovida pelo cortisol, promovida pelo T3, pelo T4, esses são hormônios que auxiliam, inclusive, no processo de termorregulação por conta dessa produção de calor. Outra função das catecolaminas é a alteração das funções cardiovasculares que a gente já estudou em sistema nervoso autônomo vegetativo. Então, só relembrando que as catecolaminas, elas promovem, em geral, né, com raras, salvas exceções, a vasoconstricção. Então, é capaz de regular esse diâmetro vascular e, consequentemente, a pressão sanguínea, assim como de regular a função cardíaca, promovendo o aumento da frequência cardíaca,
e da força de contração cardíaca por causa da interferência, né, no influxo de cálcio e no tempo de duração dessa abertura dos canais de cálcio e do influxo de cálcio. E aí a gente altera a força de contração cardíaca e a frequência cardíaca também nesse coração. E aí esse efeito, a gente também já falou sobre isso, ele vai depender do tipo de receptor que está sendo ativado. Então, a gente já viu que nos vasos, a grande maioria é controlada aí por receptores alfa-adrenérgicos, então isso vai promover uma constrição desse músculo liso. E os receptores beta, a gente tem o beta 1 e o beta 2, e isso vai fazer com que a gente tenha, no caso do beta 2, né, uma vasodilatação nos órgãos críticos, como é o caso do próprio coração, então a coronária. E no beta 1, a gente tem alteração na função do músculo cardíaco, então aumentando justamente a frequência cardíaca e a força de contração cardíaca por essa interferência no influxo de cálcio. Em virtude disso tudo, dessas alterações vegetativas, dessas alterações metabólicas, as catecolaminas elas estão envolvidas diretamente nas adaptações necessárias para o processo de luta e fuga. Então, em situações de estresse, que combinam aí com essa resposta de luta e fuga, as catecolaminas elas estão envolvidas porque elas vão, juntamente com o cortisol, fazer todas as alterações vegetativas necessárias para esse momento. E metabólicas também, né? Inclusive associada a esse processo de vigilância, né? De alerta. Então, esse alerta, esse estado de alerta que a gente entra também, as catecolaminas, elas são responsáveis. Além de outras respostas, né, fisiológicas, que a gente já estudou também em sistema nervoso autônomo. Então, ereção de pelos, sudorese, tudo isso é controlado por ação das catecolaminas, né, alteração da frequência cardíaca, a frequência respiratória, a própria termorregulação, como eu falei agora há pouco, alterações na dilatação, na constricção pilar, a midríase, a micção, a defecação e várias outras funções são controladas por ação das catecolaminas, né, via sistema nervoso autônomo simpático. Então, aí é só mais uma revisão mesmo do que a gente já estudou. E o que é que distúrbios das adrenais podem provocar? Então, provocam sérias complicações para o nosso organismo, até porque a gente já viu que o córtex adrenal ele é de suma importância para a vida por todas as funções que a gente já discorreu, né, que eles exercem, que eles exercem, que são dois. E aí nós temos os quadros de hipoadrenocorticismo e de hiperadrenocorticismo. O hipoadrenocorticismo, que é chamado de doença de Addison, a gente vai ter uma baixa funcionalidade do córtex adrenal, ou seja, uma baixa produção de mineralocorticoides, glicocorticoides e esteroides gonadais. A gente não tem essa importância porque a gente tem as gônadas produzindo. E aí, o que a doença de Addison vai promover? Então, veja que a gente falou desses hormônios controlando todo o metabolismo energético, mineral, oxidativo, né? Toda questão de imunidade e tudo mais. Então, se a gente tem uma baixa na produção desses hormônios, a gente tem uma ineficiência na manutenção do equilíbrio energético, do metabolismo energético, do equilíbrio hidroeletrolítico. Então, tudo isso vai ser comprometido. Isso se manifesta como anorexia, vômito, desidratação, letargia e pigmentação cutânea também pode estar presente. Por quê? Vômito, por conta do desequilíbrio hidroeletrolítico, assim como a desidratação. E a letargia e a anorexia são consequências disso. Por que pigmentação da pele, né? Como está sendo mostrado aí? Porque no ciclo dos glicocorticoides, a gente tem que lembrar que a gente tem um ACTH. E o ACTH, produzido na adenopófise, ele é o substrato, ele é
um intermediário, digamos assim, no processo de síntese do MSH, que é o hormônio estimulante dos melanócitos, que vai estimular a produção de melanina na pele. Então, se esse ciclo tiver um desequilíbrio, onde a gente tenha esse ACTH presente, né, esse hormônio adrenocorticotrópico presente em aumento, em uma concentração aumentada, então veja, se eu tenho uma ineficiência na produção de glicocorticoides pelo córtex da adrenal, eu não tenho quem faça feedback negativo. Então, eu posso sim, na doença de Addison, ter esse aumento do ACTH por uma falta de um feedback negativo. E esse excesso de ACTH, ele acaba sendo utilizado para a produção de MSH, que vai estimular os melanócitos e a gente tem o escurecimento da pele. Então, por isso que na doença de Addison, eu posso sim ter o escurecimento da pele, a presença dessa pigmentação, dessas manchas. Por outro lado, a síndrome de Cushing, que é o excesso, né, o hiperadrenocorticismo, a gente vai ter o excesso da produção desses hormônios do córtex adrenal. E aí se manifesta com um quadro de poliúria e polidipsia. Mas por que poliúria e polidipsia? Porque a gente já viu que o cortisol, ele diminui a reabsorção de água, né? Ele aumenta a excreção de água, ele aumenta também a presença de glicose, de cálcio na corrente sanguínea. E esses excessos, eles vão todo pela urina, arrastando com ele a água. Então, se sai muita água, a gente sente muita sede, a gente faz muito xixi e a gente sente muita sede. Então, por isso a poliúria e a polidipsia, que é poliúria fazer muito xixi em grande volume e polidipsia é a ingestão, né, a ingestão significativa de água. Além de perda de pelo e a pele delgada, né, afinada por conta da quebra de proteína que o excesso de glicocorticoide vai promover. Também a cicatrização inadequada, decorrente também desse processo de quebra proteica, né, vai ter uma reestruturação de pele adequada, além da imunossupressão e da falha no processo inflamatório. Alteração do comportamento, o abdômen penduloso, como a gente vê aí, por quê? Porque a gente já falou que a gente vai ter nesses indivíduos uma lipólise periférica, então a gente vê os membros bem fininhos, como está aí, ó, e o tronco, né, mais acumulando realmente esse tecido adiposo, com o abdômen pendular e a perda muscular, por outro lado. E aí também, de novo, essas extremidades mais delgadas. E como que esses quadros são causados, né? Então, a gente pode ter, sim, uma causa endógena, por exemplo, um tumor de hipófise, um tumor de adrenal, alterando essas secreções para mais ou para menos. Ou a gente pode ainda ter uma origem exógena, a gente provocar pelo uso desordenado e prolongado de glicocorticoides. O glicocorticoide não é brincadeira. A gente viu que o circuito ele funciona por feedback negativo, né? Um circuito fechado controlado por feedback negativo. Então, se a gente usa esses glicocorticoides de forma exagerada e prolongada, o que a gente está fazendo? A gente está aumentando os níveis circulantes de glicocorticoides de forma exógena, promovendo, assim, um circuito, uma inibição desse circuito. Então, a adrenal, ela vai começar a diminuir a sua produção e vai se manter apenas com uma fonte exógena. Então, inicialmente, a gente tem um quadro que se assemelha ao hiperadrenocorticismo, mas que, por fim, quando esse glicocorticoide ele é removido, a gente pode chegar a um hipoadrenocorticismo, né, e que pode ser permanente. Por isso a importância, inclusive, do desmame desses glicocorticoides quando são usados por longo período, para que o organismo ele vá voltando aos poucos a produzir, né, os seus hormônios de forma endógena em níveis adequados. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o uso desses hormônios, e inclusive em como vai ser feita essa remoção desse uso. E assim a gente finda mais um momento, né, mostrando essa importância das glândulas adrenais, desse funcionamento das adrenais para o nosso organismo. Até a próxima.